E aí, gente, mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Bom, mais uma vez a gente está gravando esse vídeo de forma em EAD, certo? Para vocês terem essa aproximação conosco ainda, né? Hoje a gente vai falar de um tema interessante, dando continuidade, inclusive, ao módulo de atendente de farmácia, né? Hoje a nossa aula vai ser falada sobre formas farmacêuticas, né? A gente entende e conhece um pouco sobre diversos tipos de medicamentos, né? Diversos tipos de formas que existe de medicamento. Como assim, professor? Pronto, é só basicamente isso que eu queria falar para vocês de início, tá? Dando continuidade aqui, gente, infelizmente ainda a gente continua nessas aulas de forma EAD, onde vocês em casa, a gente por aqui pela escola, dando continuidade, na verdade, aos conteúdos que estão pendentes, né, que vocês vão ver no decorrer do curso ainda. Professor, tudo que a gente vai ver ou está vendo de forma em EAD, a gente vai ver de forma presencial? Sim, certo? Vocês têm essa garantia ainda também. Então, de qualquer forma, hoje a gente vai falar do tema ou da aula de formas farmacêuticas, tá? Só recapitulando que a gente iniciou agora há pouco, né, gente? Quando retornarmos de formas presenciais, a instituição em si ela vai entrar em contato com cada um de vocês para a gente retornar de forma gradual, certo? Onde cada um de vocês possa estar vindo com as máscaras e tal. Enfim, é algo que a gente vai estar trabalhando, na verdade, para esse nosso retorno. A gente só está dependendo mesmo do Estado, do governo, né, do decreto, para a gente estar dando continuidade às nossas aulas presenciais, tá bom? Mediante isso, mais uma vez, a gente vai falar das formas farmacêuticas, diversos tipos de formas que existem dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia hospitalar, até mesmo, por que não falar de uma farmácia de manipulação, tá bom? Passando aqui o slide, a gente vai falar aqui rapidão do que a gente viu na aula anterior, né, sobre as leis e suas importâncias. Todo atendente de farmácia, assim como todo farmacêutico, assim como todo profissional da área da saúde e de modo geral todos os trabalhadores, sem exceções de área, né, digamos assim, área da saúde, área da segurança, enfim, área do esporte, de modo geral, todos os profissionais requerem e dependem de leis e legislações. Não tão diferente, os atendentes de farmácia precisam também estar protegidos, né, digamos assim, resguardado das suas leis e legislações, certo, gente? Então, as leis, de modo geral, têm suas importâncias justamente para dar essa segurança, dar essa proteção ao trabalhador, o atendente de farmácia, farmacêutico, médico, fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais que não só distinguem só a área da saúde, mas de modo geral todos os profissionais que trabalham, certo? Então, a diferença da farmácia e da drogaria, existe uma certa diferença que também a gente falou na aula passada, onde a farmácia, além de produzir seu próprio medicamento, que é o manipulado, ela também está disponibilizando também a venda dos medicamentos industrializados, né? Professor, e a drogaria? A drogaria não. A drogaria não tão diferente, digamos assim, da farmácia comercial, ela pode também vender seus medicamentos industrializados, porém não pode nem fabricar os manipulados, muito menos vender. Professor, com exceção a isso, o que é que pode dentro da drogaria? Em compensação, a drogaria ela pode vender seus materiais de limpeza, de higiene, cosmético, dermocosmético, que também, querendo ou não, pode ser vendido também na farmácia tradicional, mas a drogaria também tem utensílios domésticos, utensílios de modo geral, alimentícios, enfim, a gente pode estar encontrando na drogaria, certo? Falamos também, o atendente de farmácia pode fazer alguma prescrição? Não, o atendente não. Por lei, legalmente falando, quem só pode estar fazendo essa prescrição de um determinado tipo de medicamento, antibiótico, enfim, os psicotrópicos principalmente, ou até os medicamentos mais simples que são requeridos de receita médica, o farmacêutico em si, ele pode estar precisando de um determinado tipo de medicamento. O atendente não. O atendente de farmácia ele não pode estar fazendo a prescrição, digamos assim, de um determinado tipo de medicamento, tá bom? Continuando, isso tudo foi resumido na nossa aula anterior, certo, gente? A aula de sexta-feira. Para quem não pôde assistir ou quem não, de fato, não conseguiu assistir, acesse o linkzinho do YouTube que eu mando para vocês, o link no grupo de vocês, onde vocês possam estar assistindo todas as aulas que a gente está enviando, tá bom? Continuando,
falando sobre as formas farmacêuticas. Hoje, o que a gente vai ver, né, o que veremos na aula de hoje. O que é de fato medicamento, o que é remédio? Existe esse empecilho ainda quando a gente se fala em medicamento, você fala em remédio. Então existe essa diferençazinha simples, onde a gente também vai conhecer hoje. O que são formas farmacêuticas, que seria e o que é de fato a nossa principal aula, melhor, o principal tema da nossa aula, né? Os tipos de formas farmacêuticas que existem, né? Seus estados, se é estado líquido, sólido, gasoso, enfim. Porque existem as diferentes formas farmacêuticas e por qual escolher, né? Qual aquela que é melhor para o organismo desses pacientes, dessas pessoas. Existem então os comprimidos, cápsulas, a gente vai falar de todos eles, supositórios, pomadas, cremes, suspensões, soluções, enfim. São os tipos de formas farmacêuticas que existem. Então, gente, passando só o slidezinho aqui para cá, a imagem, né? O que é medicamento e o que é remédio? Muita gente se pergunta, ou existe essa curiosidade de saber e conhecer um pouco sobre o que é de fato medicamento e o que é de fato remédio, né? Se a gente for levar ao pé da letra, ambos, né, têm seus princípios ativos justamente para ajudar um determinado tipo de patologia, curar, tratar ou até mesmo aliviar os sintomas dessas patologias, tá bom? Mas vamos entender aqui logo os medicamentos. Os medicamentos são todos aqueles produtos que têm a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou então aliviar os seus sintomas. Professor, um exemplo de um medicamento, por exemplo, paracetamol. Paracetamol é um tipo de medicamento que ele não só previne quanto cura um determinado tipo de doença, além do mais aliviar os seus sintomas de uma gripe, por exemplo, febre, inflamações. Então, o paracetamol é um tipo de medicamento, tá? Já os remédios, em contrapartida, são o quê? São os recursos ou expedientes para curar ou aliviar os desconfortos e a enfermidade. Como assim, professor? Vamos lá. São os recursos ou expedientes que possam curar ou aliviar os desconfortos e a enfermidade, mas não trata e muito menos alivia os sintomas daquela patologia, tá? Então, por exemplo, um chá pode ser considerado como remédio, ele tem seus princípios ativos, né? Mas, professor, o chá ele não vai tratar e nem curar uma doença, justamente. Quem faz esse processo de tratar, curar ou até aliviar os sintomas de uma doença é o medicamento. O remédio em si ele não faz o que o medicamento faz, no caso, tratar e curar ou até mesmo aliviar os sintomas de um determinado tipo de patologia, tá? Simplesmente um banho de água fria, né, você estando com febre, vai aliviar os sintomas de um determinado tipo de patologia, mas vai curar aquela pessoa da doença? Não vai. Então é considerado um remédio, né? Então, para ser mais preciso, mais resumindo de modo geral, e sendo mais objetivo, a medicação e o remédio é simples. O medicamento ele trata, cura e alivia os sintomas de uma patologia. Os remédios ele, de modo geral, simplificando tudo, ele apenas alivia, né, os possíveis sintomas daquela patologia. Achou, gente? Mandando brasa, continuamos. Então, os medicamentos para alívio dos sintomas, de modo geral, eles eliminam, na verdade, sintomas como a dor, febre, inflamação, tosse, coriza, vômito, náuseas, ansiedade, até mesmo insônia. Todos esses são os medicamentos. Não atuam diretamente nas causas. Por quê? Pois dão falsa ideia de melhora no quadro, pode mascarar sintomas importantes para o diagnóstico de uma doença que deve ser propriamente dita investigada, né? Então, o medicamento em si ele só vai tratar ou curar os principais sintomas de um determinado tipo de patologia, né? Assim como a febre, a própria dor, certo, gente? A inflamação, a tosse, a coriza, vômitos, enfim. São esses os problemas que o medicamento, por obrigação, devido ao seu princípio ativo, precisa frisar, focar, tratar ou aliviar esses sintomas, tá bom? Diferente dos remédios. Os remédios eles podem até aliviar também seus sintomas, mas curar um determinado tipo de doença, ele não vai ter essa autoridade, né? Essa autonomia, digamos assim. Tá bom, gente? Continuando. Os medicamentos para a cura das doenças, né, são capazes de eliminar as causas de determinada enfermidade, como infecções, inclusive infestações,
A gente tem como, por exemplo, os antiprotozoários, né, que matam os protozoários, os antiemíticos e os antibióticos, que geralmente são os nossos famosos micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, enfim, parasitas. Esses são os medicamentos que geralmente é para tratar, né, ou eliminar diversos tipos de causas de enfermidades ou infecções, ou até mesmo infestações, certo, gente? Temos também aqueles medicamentos com função de corrigir alguma função corporal deficiente, como por exemplo, suplementos hormonais, né? Quem sofre de falta de hormônio pode estar fazendo uso de medicamento que, no caso, vai suprir a ausência, digamos assim, né? Ou complementar a ausência daqueles hormônios que está faltando no organismo daquela pessoa, tá bom? Os vitamínicos, né? Que são os medicamentos que a gente precisa, querendo ou não, acho que todo mundo já tomou um tipo de vitamina na vida para repor, digamos assim, ou pelo menos manter a nossa imunidade positiva, tá bom? Os minerais e também os enzimáticos, que são medicamentos também, querendo ou não, muito importantes e complementares para o nosso organismo, tá bom, gente? Aqui do lado vocês vão ver 3 bolinhas, né? Falando dos tipos de medicamentos também. A gente tem os medicamentos, a primeira bolinha, o antibiótico, né, obviamente para matar bactérias, eliminar bactéria, os antiemíticos e os antiprotozoários, que a gente vai falar também de cada um deles, tá bom? Continuando, os antiprotozoários, né, são que os protozoários podem possuir pouco em comum entre si e como tal. Como assim, professor? Você está confundindo. Pronto, vamos lá mais uma vez. Os medicamentos protozoários, eles podem possuir pouco em comum, ou seja, o medicamento tal, ele pode ser parecido com esse outro medicamento, ambos para o organismo humano, né? Agentes eficazes contra um agente patogênico podem ser não eficazes contra outro, ou seja, pode ser que eu tome um medicamento aqui que vai servir só para um determinado tipo de protozoário, e se eu tomar esse medicamento também antiprotozoário, não vai servir para aquele antiprotozoário B, né? Se é que vocês me entendem. Então não adianta eu tomar um medicamento para um determinado tipo de antiprotozoário que vou eliminar todos, certo? Que isso não existe. Então pode ser que funcione com um, pode ser que não funcione com o outro, tá bom? Sendo infecções causadas por protozoários e bactérias anaeróbicas, né? A gente tem 2 exemplos aqui de medicamentos, bem que nessa partezinha vermelha, o atovaquona e a quinina, né? Geralmente são os medicamentos para uso de malária. Pode ser que alguns organismos humanos podem, digamos assim, responder de forma positiva a esses medicamentos e outros organismos de forma negativa, certo, gente? Então existe esse impasse entre, digamos assim, entre esses medicamentos de antiprotozoários, tá bom? A gente tem um metronidazole, né, em tablets, A gente tem um outro tipo de medicamento, né, chamado antieumíticos, né, que seria o quê? Também conhecidos como parasiticida, ou seja, medicamentos que matam esses parasitas, assim como as vermes que existem dentro do nosso organismo, né, gente? Então, também conhecido como parasiticida, vermicidas ou vermifungos, constitui uma classe de drogas, certo? Remédio ou medicação, utilizados no tratamento de diferentes parasitoses, né? A gente tem como, por exemplo, levamisol, que é um tipo de medicamento também antiemítico, e o ebonato de pivinho, né? Que são medicamentos para esse tipo de problema, né? Os parasitas, de modo geral, as lombriguinhas, tá bom, gente? Então tem aqui uma medicaçãozinha, piparazina 12-merei, como vocês observam aí, que é medicamento justamente para as vermes, tá bom? Os parasitas em que abrigam, não sei o de vocês, mas já abrigaram o meu organismo, né? Então a importância de a gente estar fazendo pelo menos o uso desses medicamentos pelo menos 2 ou 3 vezes no ano, tá bom? Os famosos medicamentos de verme. E por fim, e por último, não tão importante, né? Os antibióticos são medicamentos utilizados especificamente para a eliminação de bactérias sem danificar as células do nosso corpo. Eles são medicamentos que funcionam exclusivamente em bactérias e não são capazes de eliminar muito menos vírus e nem fungos, tá? Então os antibióticos, eles têm apenas, digamos assim, uma visão
destruidora, digamos assim, né? Na verdade, de acabar apenas com as bactérias. Professor, quer dizer que se eu tomar uma amoxicilina, né, que é um tipo de antibiótico, um Bactrim ou bezetacil, esses medicamentos também que nessa faixazinha vermelha aí, como vocês observam, não vai acabar um tipo de vírus? Não. Se eu tomar amoxicilina, não vou pegar o vírus, o coronavírus, ou se eu tiver o coronavírus, vou acabar tomando uma amoxicilina, vou acabar com ele? Não. Mais uma vez, antibiótico só vai servir para bactéria. Professor, qual a diferença, assim, digamos, da bactéria para o vírus? Popularmente falando, a bactéria é mais perigosa do que o vírus, só que em contrapartida, né, a bactéria ela tende, digamos assim, quando você se cuida tanto do vírus ou da bactéria no organismo da pessoa, a bactéria, digamos assim, ela tem até o tratamento e a cura, mas o vírus não. O vírus, infelizmente, você adquirido o vírus uma vez na vida, vai ser por toda a vida, né? Então a tendência é que a gente possa tratar a proliferação, né, ou a multiplicação desse vírus dentro do nosso organismo, tá bom? Então, mais uma vez, antibiótico só serve mesmo para eliminar ou acabar com as bactérias. Aqui nessa faixazinha vermelha que vocês observam, a gente tem os 3 principais, certo que a gente tem diversos tipos de antibióticos, mas eu coloquei os 3 mais popular que a gente costuma conhecer: a benzetacil, né, que vocês sabem, muito dolorosa, a amoxicilina, né, amoxicilina, na verdade, é um nomezinho científico mesmo, e também o bactropim, né, que são medicamentos antibióticos que vai servir para diversos tipos de bactéria que existe no organismo de um determinado tipo de paciente, tá bom? Aqui a amoxicilina, 500 mg. Então fica a dica para vocês, gente. Todo medicamento ele é um remédio, né? Mas nem todo remédio é um medicamento. Como assim, professor? Você está falando coisa que eu estou ficando louco. Vamos lá. A gente referiu-se aqui nessa mensagem que todo medicamento ele é considerado como um remédio, porque o medicamento ele vai tratar, curar, aliviar os sintomas da medicação, assim como o remédio que vai só aliviar as patologias, os sintomas daquela patologia. Então, todo medicamento ele é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Por quê? Porque o remédio ele só frisa e cuida dos alívios dos sintomas daquela patologia, diferente do medicamento. O medicamento ele trata, cura, alivia todos os sintomas de modo geral, até mesmo a patologia que aquele paciente tem, tá bom? Continuando, meus amores. Bom, gente, aqui agora o que são essas tal formas farmacêuticas, né, que a gente costuma falar, tá? Popularmente falando sobre as formas farmacêuticas, existem diversos tipos de formas farmacêuticas, onde a gente vai conhecer um pouco agora, e eu quero que vocês entendam, né, sobre essas formas farmacêuticas, a real importância dela para o nosso organismo, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é: o que são formas farmacêuticas? Eu não sei. Eu sei, estou brincando. Então vamos lá. As formas farmacêuticas, dito isso, né, foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos, tá, a pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições especiais e, obviamente, para permitir o seu melhor aproveitamento. Simplificando esse primeiro parágrafozinho aqui, né, em relação às formas farmacêuticas, ela foi criada e desenvolvida justamente para facilitar, né, digamos assim, a administração dos medicamentos, obviamente pelas vias que existe no nosso organismo para a gente poder administrar essa medicação, a pacientes de diversos tipos, pacientes acamados, pacientes sondados, pacientes normais, pacientes que têm condição de fazer o uso da medicação, certo? E para permitir seu melhor aproveitamento, ou seja, do momento que a gente faz o uso da medicação, da administração da medicação, a gente tente, né, obviamente, a ter um aproveitamento melhor dessa medicação no nosso organismo, tá bom? Além do mais, ela se relaciona à via de administração que vai ser utilizada, ou seja, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo ou no organismo da pessoa, certinho, gente? Que pode ser tanto por via oral, via retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, enfim. Existe a sublingual, né?
enfim, existem diversos tipos, a intramuscular, a intradérmica, existem diversos tipos de via por onde a gente possa estar administrando a medicação, tá, gente? Então, existe a contrapartida das formas farmacêuticas. Detalhe, a gente está falando de formas farmacêuticas, não fórmulas farmacêuticas. A fórmula farmacêutica é a composição da medicação, de que é que ela é feita, princípio ativo e tal, de que é que ela é feita. A forma que a gente se refere é como a gente vai, digamos assim, administrar essa medicação. Se vai ser uma medicação sólida via oral, se vai ser uma medicação líquida intravenosa, enfim, a gente vai falar inclusive também dos estados das formas farmacêuticas, sólida, líquida, gasosa, semissólida, enfim, é o que a gente vai falar, tá? E também, obviamente, vamos falar sobre as principais vias do nosso organismo, gente. Continuando, então as principais formas farmacêuticas, gente, são essas, né? A gente tem os comprimidos, tem as cápsulas, supositórios, pomadas, cremes, suspensões, soluções e até mesmo alguns medicamentos de forma em aerosóis, que são aqueles medicamentos gasosos, né, digamos assim. Então, gente, aqui está nesse quadrozinho amarelo aqui que vocês observam todos os tipos de formas farmacêuticas. E do lado da setinha, como vocês observam aí, né, existe o estado que encontramos essas formas farmacêuticas. Então, por exemplo, o aerosol é um tipo de medicamento gasoso, né, que solta aquela fumacinha. Então, eu tinha um medicamento aqui, queria até mostrar para vocês, não está mais aqui, mas eu tinha um medicamento que dava para vocês verem que soltava ou inalava, né, digamos assim, a fumacinha. Então, existe, digamos assim, esses diversos tipos de formas farmacêuticas justamente para facilitar a administração do medicamento no organismo desses pacientes, tá bom? Então, o aerosol é um tipo de medicamento gasoso, né? Comprimidos, cápsulas, até mesmo supositórios de forma sólida, certo? Cremes e pomadas semissólidas, suspensões, soluções de forma líquida. Então, todos esses tipos de formas farmacêuticas a gente encontra seu estado físico, né? Então, sólidos, comprimidos, cápsulas, supositórios, pomadas e cremes semissólidos, suspensões e soluções líquidas e aerosóis de forma totalmente gasosa, tá bom, gente? Vamos passar aqui e continuar vendo aqui mais coisas, né? De forma gasosa, a medicação ou a forma farmacêutica de forma gasosa, a gente tende a entender que é um tipo de medicamento que nebuliza, né? Pessoal, que é esse tal nebulizar, tornar o líquido em gás, né? Da mesma forma que a gente tem um cilindro, digamos assim, eu acho que todo mundo já tomou aerosol na vida, né, gente? Colocou lá o Beroteczinho, o sorozinho, você utiliza o inaladorzinho aqui e sai aquela fumaça, a coisa mais gostosa na vida desse mundo, certo, gente? Então, para quem já fez o uso, digamos assim, de um certo inalador, entendam do que eu estou falando, é basicamente isso, tá? Os aerosóis é uma suspensão de partículas líquida sólida em tamanho de líquida ou sólida em tamanho tão pequeno que flutuam temporariamente no ar ou em outros gases. Os exemplos que a gente tem também são os tipos de formas farmacêuticas gasosas em sprays, certo, gente? Aí eu coloquei aqui três imagens em um Berotec, que você pode estar utilizando junto com o soro, dentro do aerosolzinho, do aparelhozinho para você inalar. Então o gelol e o cataflã, que são medicamentos de forma em spray, que não deixa de ser também gasoso, tá bom, gente? Então, forma gasosa, entendidos? Gases. Os líquidos, como já falei para vocês, são soluções, né? São substâncias dissolvidas que atingem um alto grau de dispersão, sendo de aspecto homogêneo, límpido, que se apresenta com um aspecto de clareza. Como assim, professor? Mais uma vez, as soluções, né? A gente encontra elas de forma líquida, obviamente. Elas são substâncias dissolvidas que atingem um alto grau de dispersão, sendo de aspecto homogêneo, ou seja, de cor clara, tá? E aí geralmente a gente encontra tanto como xaropes como os elixir, né?
Existe uma diferença do elixir do xarope? Existe. Geralmente o xarope ele é extraído ou tem como na sua composição açúcar, diferente do elixir. O elixir, dependendo do elixir, a sua diferença do xarope, na verdade, é o teor alcoólico, né? Então, alguns dos elixirs que existem, assim como o biotônico Fontoura, né? O que mais? Diversos tipos de medicamento que a gente faz uso também para o sistema digestório, algum tipo de infecção. Existe, mais uma vez, elixir ele é composto por álcool e xarope composto por açúcar, tá bom? Continuando. Existem os estados sólidos. Passei, é aqui mesmo. Existem os estados sólidos, né? Que a gente considera os usos externos e os usos internos. Os estados sólidos são o quê? Vendido em frasco para ser administrado diretamente na mucosa. A mucosa é na nossa boquinha, na região oral, né? Existem dois usos de formas farmacêuticas sólidas e os granulados. Os granulados é aqueles pó, né, gente, que você utiliza para diluir, né, dentro de um copo d'água para poder tomar o Guaraná, né, aquelas vitamina C, certo? Então, mais uma vez, o uso externo, vendido em frasco para ser administrado diretamente na mucosa, um comprimido, um AS, um sulfo, algo do tipo, né? De uso interno, ele é vendido em envelopes, certo? Para ser misturado com água, como falei para vocês, diluído, deve ser preparado antes de ser ingerida e não deve ser colocado diretamente na boca. Como se eu pegasse um Guaraná ou uma pastilhazinha daquela da vitamina C e colocasse diretamente na boca, não ia ter funcionamento, digamos assim, né? O princípio ativo dela não ia agir dentro do meu organismo. Então, ela foi criada e feita justamente para ser diluída num copinho d'água e você tomar, tá bom, gente? Continuando. Aqui estão os exemplos mais óbvios que eu falei para vocês. A gente tem o Guaraná, tem o Viking pastilha, né? Tem as aspirinas em pó, tem o Salipirim também, que é um tipo de AS. Tem o tradicional AS também, que a gente antigamente comia só por comer, por gostar, né? Fazia questão, acho que era o único medicamento que a gente fazia questão de tomar mesmo. Tem a vitamina C, que inclusive existe até hoje, o magnésio, que é um tipo de sulfa também, e o estomazil. Esses são os medicamentos que eu falei para vocês que a gente pode estar fazendo uso de forma oral, na boca, assim como o Vic, assim como o magnésio, né? Assim como os próprios Salipirim, o AS também. Os demais, o Guaraná, vitamina C, aspirina e o estomazil são de forma interna, né? Como vocês observam, o uso interno. Você precisa diluir dentro de um copinho de água e tomar essa medicação. Mais uma vez, o uso interno é quando você pega a medicação, dilui no copinho d'água e toma. Deus o livre colocar uma medicação dessa que é efervescente dentro da sua boca, vai inflamar, vai machucar a sua boca. Inflamar não, vai machucar. E de uso externo é quando você usa a medicação na via oral, na sua mucosa, dentro da sua boca, na língua, abaixo da língua, no caso é sublingual, enfim. É o medicamento que você pode estar usando diretamente na sua boca. O ASzinho que eu tinha falado para vocês, gente, nós tomava sem estar doente, nós comia que nem bala, nós era rebelde. Então, os famosos AS, como vocês observam aí, é um tipo de medicamento de uso externo, dentro da boquinha. A pessoa, mas se está falando externo já é dentro, na boca. A gente está se referindo à região mucosa da nossa via oral, tá bom, gente? Temos agora os comprimidos, que também é um tipo de medicamentos sólidos, certo? Obtido por compressão e misturas de pós, podem variar conforme o tamanho e peso, e obviamente as suas durezas, né? Espessura, característica da desintegração. A maioria dos comprimidos são administrados por via oral, ou seja, a maior parte dos medicamentos de formas farmacêuticas como comprimido são utilizados, né, ou administrado por via oral ou sublinguar, mas é mais utilizado mesmo, quase sempre de via oral, né? Mas também são destinados para utilização sublingual, como falei para vocês, ou até mesmo o uso de alguns comprimidos de formas sólidas, né? Oral, sublingual ou até mesmo de forma vaginal, querendo ou não, um tipo de via também para o nosso organismo, tá bom, gente?
As cápsulas, geralmente as cápsulas são feitas também, a maior parte das formas farmacêuticas em farmácias manipuladas, a gente vê as formas em cápsulas, né? As cápsulas é uma das diferentes formas farmacêuticas destinadas à veiculação de fármacos, certo? As cápsulas duras são constituídas de duas partes cilíndricas arredondadas. A porção maior é onde vai a substância e a menor serve como uma tampa, certo, gente? É como se a gente tivesse essa canetazinha aqui, um exemplo, né? Colocasse todo o pozinho, que seria a medicação da medicação, seria a medicação da cápsula, né? E por fim, para a gente fechar, entre aspas, a cápsula, a gente colocava a partezinha menor, para poder ela ficar dessa formazinha, de forma cilíndrica, redondinha, ambos os lados, tá bom? Lembrando que existem 3 tipos de cápsula: a cápsula que a gente chama cápsula dura, a cápsula mole e a cápsula gastroresistente, que é aquela cápsula que só se dissolve ou tira seu princípio ativo depois que passa pelo suco gástrico que tem no estômago, diferente da cápsula mole e cápsula dura, que ela dilui ou dissolve seu princípio ativo lá no nosso suco gástrico, no nosso estômago. E a cápsula gastroresistente é aquela cápsula que só vai ser diluída, digamos assim, depois que passa pelo suco gástrico, o estômago e chega no nosso intestino delgado. Bom, gente, continuando sobre as cápsulas, né, são utilizadas principalmente em farmácias de manipulação, como falei para vocês. A maior parte das cápsulas ou a maior parte dos medicamentos manipulados dentro de uma farmácia de manipulação são diretamente feitos das cápsulas, né, as formas farmacêuticas. São utilizados por ser uma das melhores formas de acondicionar, por proteger contra luz e umidade. Então a cápsula ela tem essa certa resistência entre luz e umidade, né, para não, digamos assim, o princípio ativo da medicação sofrer alterações químicas, como o calor, como o frio, como a umidade, enfim. A cápsula é o maior ou o melhor, digamos assim, recipiente para ser guardado a medicação, ou o princípio ativo daquela medicação. Tá bom, gente? Continuando, as drágeas também é considerado como um tipo de medicamento sólido, né? Existe uma diferençazinha da drágea para o comprimido que eu vou já falar para vocês. São formas farmacêuticas sendo revestidas de açúcar e corante, sendo utilizada, gente, a drágea, assim como a neosaldina, que vocês observam bem aqui, neosaldina, né? Ela tem um amargor, né? Um amargor no momento que você toma ela ou faz uso dela. É justamente por causa do corante, né, que o pessoal coloca nela para poder, digamos assim, fermentar a medicação e tudo mais, e ela deixa esse gostinho amargo. Se você a drágea, principalmente a neosaldina, você botou na boca e deglude com um copinho d'água, tá? Você botar na boca para ser diluída, digamos assim, dentro da sua mucosa, você vai sentir a diferença, o gosto dela, né? Sendo utilizada diversas substâncias como a queratina, o ácido esteárico também, que ele também dá um gosto, querendo ou não, na drágea de amargor, e gelatina endurecida com formaldeído, né? Forma totalmente sólida, revestida por um invólucro gastroresistente que não permite dissolução imediata no estômago. Produto ativo liberado apenas no suco intestinal, ou seja, o suco gástrico. Assim como a drágea, o comprimido são formas totalmente sólidas. Só que o comprimido, na verdade, além de ser via oral, obviamente, né, externo, você deglude a medicação, ela, digamos assim, dilui seu princípio ativo, tem a dissolução do seu princípio ativo no intestino delgado, no nosso estômago, no suco gástrico. O comprimido em si, ele tem a diluição, a dissolução do seu princípio ativo no nosso suco gástrico, no nosso estômago. Diferente da drágea, a drágea ainda passa pelo nosso suco gástrico, estômago, a ser diluída ou dissolvida, digamos assim, seu princípio ativo quando chega no intestino delgado, tá bom? A neosaldina, gente, é indicada para o tratamento de diversos tipos de dores de cabeça, como a dor de cabeça tensional, enxaqueca, até mesmo para o tratamento de cólicas, certinho? Os supositórios, vamos ver aqui, os supositórios são formas farmacêuticas destinadas à inserção em orifícios corporais, assim como o ânus, a vagina ou até mesmo na uretra, certo? Dependendo da patologia, tá bom?
nos quais eles amolecem, se dissolvem e exercem efeitos sistêmicos ou localizados, ou seja, ele se desmancha a partir do momento que ele é utilizado em uma dessas vias, né, nesses orifícios, anal, vaginal, até mesmo pela uretra, tá, gente? Exercendo, obviamente, seu efeito naquela região, naquela localidade onde estava tendo seus sintomas de dores, por exemplo, tá? Assim, os supositórios destinam-se tanto em termos linguísticos quanto terapêuticos a serem colocados sobre o corpo, como no reto, sendo geralmente administrado nesse local. Geralmente os supositórios são utilizados, como falei para vocês, na região anal, vaginal ou uretra, né? Mas geralmente é o mais comum a gente ver e conhecer que esses tipos de medicamentos são utilizados geralmente na região anal, no reto, que a gente costuma chamar, tá bom? Os semissólidos, né, gente, são formas que permitem aplicações externas, ou seja, fora do corpo, de um produto na região da nossa pele, tá bom? Ou membranas mucosas que apresentam como característica a capacidade de amolecer ou fundir na temperatura corporal. Os exemplos mais comuns que a gente tem são o gel, as pomadas e também os cremes, né? Que eu coloquei o gel famoso Doutorzinho, o bálsamo Benguet, que querendo ou não é uma pomada, e o creme também é o Acnase, perdão. Esses medicamentos, gente, semissólidos, eles, digamos assim, eles só dissolvem ou é diluído mediante a sua temperatura. Se você esfregar bastante esse creme, esse Doutorzinho aí, né, você vai sentir um ardor, ou seja, sumiu, né, esse semissólido. Ele aparenta ser líquido, pasmoso, né, semissólido, você passou, esfregou aqui, a tendência é que ele possa diluir naquela região que você está utilizando, tá bom? Continuando e por fim, né, existem diversos tipos de formas farmacêuticas, essas que a gente falou agora há pouco, mas também existem formas farmacêuticas especiais. Sabemos que existem diversas formas farmacêuticas sendo feitas por últimas, né, algumas formas farmacêuticas especiais, por meio de pirulitos, né, gomas e até mesmo chocolates viraram canal de medicação infantil. Geralmente, criança, para você lhe dar medicamento é um pouco complicado, né? Então, alguns estudiosos, alguns pesquisadores, inclusive farmacêuticos manipuladores também, eles criaram, digamos assim, uma forma farmacêutica diferenciada, né? Onde possa acabar induzindo aquela criança ou aquele idoso, digamos assim, né? Fazer uso dessa medicação de forma que apresente um formato de um pirulito, de uma goma de mascar, né? De uma geleia. Geralmente acaba, querendo ou não, atraindo a criança, né, gente? Mas geralmente é utilizado mesmo mais para facilitar o acesso, digamos assim, da criança ou do idoso com esses tipos de medicamentos, tá? Ou com esses tipos de formas farmacêuticas. E continuando, pronto. As classificações das vias de administração de medicamento. Como falei para vocês das principais formas farmacêuticas, não é justo eu não falar das principais vias por onde vai ser administrado essas formas farmacêuticas, esses medicamentos, tá bom, gente? A gente tem aqui, né, as vias enteral, onde a gente costuma chamar as famosas vias, via oral, sublingual, até mesmo retal. A via parental direta, geralmente as vias endovenosas, intramusculares subcutâneas, que no caso são os injetáveis. A via tópica indireta é a térmica e a conjuntiva, ou seja, a nossa pele ou os nossos olhinhos, né, que é conjuntiva. Outras vias, como as inalatórias, na região da nossa narina, utilizando, querendo ou não, também a via oral, né? A intratecal e a intraarticular, que geralmente também a gente faz uso nas articulações, né? O uso das medicações nas articulações do nosso corpo. Aqui vocês observam, né, a via enteral, que é utilizada na via oral, na nossa mucosa, dentro da boca. A sublingual, que é na região inferior debaixo da língua. Professor, por que a gente vai colocar um medicamento sendo que a gente pode engolir, né? Digamos assim, eu degludir a medicação? Gente, para vocês entenderem e ter uma ideia, a segunda via mais rápida do nosso organismo é a sublingual. Por quê? Porque a primeira, obviamente, no caso, é
é a a endovenosa, que é diretamente na corrente sanguínea, ou seja, a medicação em questão de milésimos de segundos, ela já vai ter o seu princípio ativo da medicação sendo, né, digamos assim, utilizado de imediato, porque você está aplicando a medicação diretamente na sua corrente sanguínea. A sublingual, se você conseguir, não vou pedir para vocês fazerem, mas quem tiver essa curiosidade, leve um pouquinho a sua língua, você vai ver o tanto de vasos sanguíneos que tem debaixo da sua língua, né? São vasos sanguíneos, gente, tão, digamos assim, tão simples, né? Tão frágil, digamos assim, que ele acaba absorvendo com muita facilidade e rapidez os medicamentos que são sublingual, tá? Então a segunda via mais rápida do nosso organismo é a sublingual, tá bom? E por fim, a última via enteral é a via retal, né? Geralmente é utilizado também o uso de alguns medicamentos, assim como o próprio supositório que a gente falou ainda cedo. As vias parental diretas são as que eu falei para vocês, geralmente as injetáveis, intramuscular, subcutânea, intradérmica também, ou a endovenosa também, tá bom? A via tópica, como falei mais uma vez, né, gente? A via tópica, a gente tem a dérmica, até a atópica, que é a região da pele, né? E os colírios que a gente utiliza, tá, gente? Que é um tipo de via, querendo ou não, nos nossos olhos, para a gente poder fazer uso de algum tipo de medicamento também, tá bom? E por fim e último, né, as outras vias, como falei para vocês, as inalatórias, né, que geralmente a gente faz uso tanto da bombinha, os broncodilatadores, né, para quem sofre de asma, até mesmo um inalador que você utiliza tanto a sua região nasal quanto a sua região oral. A intraperitoneal geralmente faz um pequeno corte, né, no seu peritônio, que é a região muscular do seu abdômen, para introduzir uma sonda, por exemplo, né, para poder fazer o uso dessas medicações diretamente dessa intraperitoneal, tá bom? E por fim a intraarticular, que geralmente são feitos os usos das medicações na região articular do seu corpo, tá bom? Meus amores, é isso. O que a gente viu hoje, a diferença de medicamentos e remédios, né? Mais uma vez, medicamento é aquele que trata, cura, alivia todos os sintomas de uma patologia, de uma doença. E os remédios, em contrapartidas, eles só fazem um alívio dos sintomas de uma patologia. O que são formas farmacêuticas, foi o que a gente falou também, justamente para facilitar a administração da medicação em diversos tipos de pacientes, né? Adultos, crianças e idosos, enfim. Os tipos de formas farmacêuticas a gente falou: comprimidos, cápsulas, supositórios, pomadas, cremes, suspensões, onde a gente pode encontrar de formas sólidas e os estados sólidos, líquidos, gasosos, semissólidos. São esses os estados, digamos assim, físicos que a gente encontra essas medicações, tá bom? Beijão no coração de cada um. Deixa eu ver se eu coloquei o próximo slide. Sim, coloquei o próximo slide. Na próxima sexta-feira, gente, continuando que a gente está falando sobre o curso de atendente de farmácia, o módulo de atendente de farmácia, vocês vão ver a infraestrutura das farmácias e drogarias, né, logística de medicamentos, de que forma que é feito, construído o estado físico daquela farmácia, né, os recebimentos dos medicamentos, análises administrativas dos recebimentos, análises técnicas dos medicamentos, medicamentos sob refrigeração, aqueles medicamentos que precisam ser colocados em ambientes frios, né, para poder conservar, e por fim a logística reversa, tá? Então semana que vem, sexta-feira que vem, a gente vai falar praticamente da estrutura, né, do que a gente vai receber de medicamentos, pôr na prateleira, o que a gente pode guardar, falar um pouco também sobre as nossas notas fiscais que a gente possa estar recebendo, dispensando medicamentos também, enfim. Vamos falar de modo geral nessa próxima aula, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, abraço a todos, tá? Qualquer coisa, um WhatsApp vocês podem estar mandando para mim, se possível vão responder nas atividades de vocês, do caderno de exercício, para facilitar mais ainda o conhecimento de vocês, tá bom? Beijo a todos, qualquer dúvida podem mandar mensagem, gente. Tchau, tchau.